Meu nome é Antônio Zenon Antunes Teixeira. Eu resolvi fazer um segundo vídeo sobre o ECA e a educação. Porque eu acho que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio a prejudicar muito o aluno carente, aquele aluno que não tem nada, aquele aluno que não tem família organizada, que se cria na rua, né? Eu me criei na rua juntando ossos, caco de vidro. A pasta de dente tinha um alumínio, até aquilo ali a gente juntava, a gente tirava o alumínio, né, da pasta de dente para vender. Então, a gente era os descamisados, né? A gente não tinha futuro nenhum. Uma pobreza muito grande, uma pobreza em todos os sentidos, né? Ignorância. E fazem esses tipos de leis, né? E acabam dificultando muito mais. Na minha época tinha gente que se interessava pela gente, né? Ontem ou antes de ontem, eu estava até lembrando de um professor de datilografia, né? Getúlio, dava aula no Senac, ele fez veterinária. Aí um dia era um domingo, sei lá se era domingo, o cinema tá fechado, né? Aí eu tava olhando os cartazes, né? E ele chegou pra mim, tudo bem? Eu digo, tudo bem, eu tinha feito dois cursos, eu tinha feito curso de datilografia e de datilógrafo com ele, né? Tu sabe o que diz ali em inglês, né? O cartaz era todo em inglês, né? Aí eu comecei Black Star, Estrela Negra, né? Aí eu li todo, eu traduzi todo o cartaz para ele, né? Ele ficou super feliz, né? Mas o que acontece? Eu pegava livros na biblioteca, né? Eu procurava lugares para mim ler. Tinha lá os Panzieiras, lá tinha uma área na periferia, assim, que tinha eucaliptos. Eu gostava de ir lá embaixo, ficar no meio dos eucaliptos, né? Lia, né? Cheguei até a ler Guerra e Paz, né? Embaixo daqueles eucaliptos. E eu andava, né, procurando, né, um caminho, né? Eu lembro que eu fui aluno no ensino médio, eu fiz farmácia, oficial de farmácia, né? Depois passou para auxiliar de farmácia. Era o professor Nairo Paranhos, ele era farmacêutico, né? Tinha o doutor Argemi, que era um médico, oftalmologista, conversava muito comigo, né? E tinha outras pessoas, né, que conversavam, né, bastante, me davam muita conversa, né? Tinha seu Argemi, ele trabalhava na companhia de energia elétrica lá no Uruguaiana, né? Ele era parte de finanças, né, que lidava com todo o dinheiro, né? Ele conversava muito comigo. Eu entrava lá na empresa, né? Ia lá direto na sala dele lá para bater papo. E muita gente me deu atenção. Então, o professor Nairo Paranhos, eu ajudei a fazer a mudança do laboratório do Dom Hermeto para o prédio do Elisa Novo, né? Ele tinha um carro antigo, né? Que eu estou tentando lembrar o nome, né? E a gente colocava as coisas dentro do carro, uma Paraty, colocava dentro do carro e a gente fez várias viagens. Aí eu chegava lá no novo prédio do Elisa, eu desmanchava as caixas, ficava brincando com os experimentos, né? Até que uma hora lá eu perguntei, mas professor, por que não usam esses experimentos para dar aula para a gente? Aí ele me disse, o Estado comprou equipamento, né, mas não comprou gente capacitada para usar esse material, né? Material maravilhoso.
maravilhoso para dar aula, né? E aí eu fui para o serviço militar, no 22º Grupo de Artilharia de Campanha, fiz serviço na bateria de serviço, fui para a enfermaria. Eu fiz um curso de cabo lá no Alegrete, no 10º Batalhão Logístico, tirei o primeiro lugar. Eu ia até enganjar como cabo e na última hora eu não quis, eu preferi sair. Mas o que aconteceu? No Exército, eu juntei dinheiro, eu ganhava 4.000 cruzeiros. Aí eu comecei a gastar no máximo 1.000 cruzeiros e guardava o resto. Tinha mês que eu gastava só 500. Eu ficava lá dentro do quartel. Então, 4 horas da manhã eu levantava, sentava no vaso sanitário e ia estudar. Eu estudava até 6h30 da manhã. Aí, quando eu comecei a trabalhar na enfermagem, da serviço na enfermaria, a escala seria 10 por 1. Aí eu disse assim, não, me dê todos os domingos eu tiro o serviço. Né? Aí eu passava o domingo inteiro estudando. Então aí que eu queria entrar num ponto, né? Que é polêmica, eu já conversei com as pessoas há algum tempo atrás, né? E o pessoal se assusta. Que é pegar esses alunos carentes, esses alunos que não têm família, esses descamisados, que estão ali na linha ali de frente ali para se tornarem criminosos, deveriam criar dormitórios. Né? Eu morei na casa do estudante universitário em Curitiba, né? Por mais de 6 meses, quando eu fui fazer pós-graduação em Curitiba. Então, lá é um exemplo, né? Tem dormitório, 2 alunos por dormitório, né? Criar dormitórios, criar condições para que o aluno se afaste daquele meio que ele vive para ir para um ambiente mais saudável. Porque assim como a gente encontra gente boa, assim como a gente encontra professores fantásticos, a gente encontra muita gente querendo empurrar a gente para o buraco. Muita gente discrimina a gente. Né? Como uma vez eu encontrei a professora de inglês do ensino médio, né? Acho que foi em 94, eu fui uruguaiana, né? Aí eu vi a professora de inglês na rua, assim, e corria atrás. Ô, professora, eu fiz faculdade de farmácia na UFSC, eu fiz doutorado em bioquímica na Federal do Paraná, eu trabalhei na Universidade de Kentucky, na Universidade de Wisconsin. E ela me olhou bem assim, eu pensei que tu nunca ia dar em nada, me virou as costas e foi embora, me deixou lá, né, parado, né? Ela achava que eu nunca ia dar em nada. Então são coisas assim que a gente reflete, né? Que a gente pensa assim, ó, tem muita gente que fica torcendo contra a gente, né? Assim como muita gente fica torcendo que eu me dê mal. Né? Eu botei essa casa aqui para vender, eu quero vender a casa, eu quero ir embora para o Canadá. Né? Tenho as minhas razões, eu tenho problemas mentais, né? Eu fui diagnosticado com bipolaridade, né? Transtorno afetivo bipolar. Eu acho que lá eu vou ter um tratamento médico melhor, eu vou voltar a estudar, eu pretendo, já andei pesquisando, tem universidades que não cobram para uma pessoa estudar depois que ela tiver mais de 60 anos. Né? A gente não pode deixar a peteca cair, né? Eu tenho escrito muitos artigos na área da educação. Hoje eu passei toda a manhã lidando com aquele tal do WordSeed, né? Que eu tenho 2 artigos numa revista e a revista pediu que eu preenchesse o tal do WordSeed, né? E eu tô num dos dias difíceis, porque eu tô passando por uma
eu vivo em mania, mas eu tô indo pra hipermania. Eu tô cheio de raiva, né? E olha que eu tô medicado. Então, eu tô numa raiva hoje, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, a gente tem que procurar criar, talvez em escolas, né? Dormitórios, lugares especiais para retirar esses alunos que estão assim em situações super vulneráveis, né? É igual eu fui dar aula uma vez, Campus Novo, aula para o ensino médio, primeiro ano. Aí eu comecei a dar aula, aí tinha uma moça, né, bonita, né, na minha frente. Aí ela, no primeiro dia que eu fui dar aula, ela me olhou bem dentro do olho, né? Eu não gosto, não gostei. Me olhou dentro do meu olho, né? Porque eu geralmente olho lá assim, para as paredes do fundo, para as paredes do lado, né? Aí no segundo dia que eu fui dar aula, estava dando aula que um pouco o meu olho se encontrou com o dela, dentro do fundo do olho. Eu acabava me incomodando com essa menina, né? Aí na terceira vez que eu fui dar aula, aconteceu de novo e ela disse assim: professor, eu tô grávida. Aí houve um silêncio na sala de aula. Tá grávida, né? E tu já falou com teu pai? Ela assim: eu não tenho pai. Já falou com a tua mãe? Eu não tenho mãe. Com quem que tu vive? Eu vivo com a minha avó. Aí aquilo ali foi um bafafá, né? Bafafá muito grande. Aí aquilo ali passa. A aluna desapareceu, né? Desapareceu. Aí eu só sei que passou uns anos. Aí um dia eu cheguei para um colega assim: lembra da fulana? Assim, lembra? Que fim deu ela? Aí o cara me contou assim: olha, eu fui num prostíbulo aí, botei o pé. A primeira pessoa que eu vi foi ela. Eu peguei, ela não me viu, eu saltei para fora. Então era uma pessoa que devia ser acolhida e não foi. Eu escrevi até um artigo sobre acolhimento, só que eu não entrei nesses detalhes, né? Não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa que machuca muito a gente, né? Como a gente vem de situações de risco, e até hoje eu vivo de situação de risco, porque eu fico desesperado, eu não tenho... Se acontecer alguma coisa comigo, eu não tenho a quem recorrer, né? Eu não tenho aquela família estruturada, né? E o Canadá é uma sociedade mais organizada para isso. E a gente tem que estar se cuidando. O dia inteiro se cuidando, até para não escorregar e não cair, porque quem é que vai vir, né? Como um colega meu me falou, o meu corpo parou da cintura para baixo e agora, né? Ainda bem que ele tinha sobrinhas, né, na casa, né, que foram acudir ele. Se não tivesse, né, ele tá com um problema no coração. E assim, ó, parou da cintura para baixo. Aí descobriu que tinha um problema no coração. Mas é isso aí, até o próximo vídeo.